E aí, tudo bom? Como estamos terceiranistas, vamos continuar o nosso assunto sobre revisão para o Enem, dos assuntos que a gente trabalhou desde a primeira série, não é isso? Então, vamos lá para a gente poder falar sobre isso. Eu coloquei no grupo, no WhatsApp do grupo de vocês, o que é que a gente precisaria ver nessa semana. E aí, ó, eu disse a vocês que era, não é, o capítulo 9. As crises de Roma e o Império Bizantino. É isso que a gente vai seguir daí para frente. Não é? Então, muito bem. Com o livro, vamos ver como é que Roma vai se transformar em um mundo feudal. Como é que o Império Romano do Ocidente vai virar o mundo feudal. Como sempre, o capítulo começa, não é, com uma provocação. Uma informação sobre Istambul. Istambul é uma das mais importantes cidades da Turquia atual. Não é? E Istambul está situada onde estava situada Constantinopla, ou Nova Roma, que era a capital do Império Romano do Oriente ou do Império Bizantino. Então, uma foto, não é, de Istambul, umas perguntas para fazer com que você comece a refletir sobre como o mundo romano do Oriente sobreviveu, enquanto o mundo romano do Ocidente vai se transformar em feudalismo. Muito bem. Na página seguinte, para mim, não é, o capítulo 9 está na página, começa na página 175. É a unidade 3. Unidade 3, capítulo 9. Muito bem, aí nessa página vem a crise do Império Romano. Você está lembrado que a gente falou desse assunto, não é isso? Eu vou dar uma lembradazinha a você. Por que é que a gente falou desse assunto? Porque a gente trabalhou esse assunto em modos de produção. Não é isso? Em modos de produção a gente trabalhou desse assunto. Então, vamos deixar o livro por enquanto, para que eu possa explicar para vocês isso daí. Você sabe que a base do Império Romano, a base econômica do Império Romano é o trabalho do escravo. E que, inicialmente, a escravidão vinha de dívidas, os devedores que não podiam pagar tinham que se vender como escravos. A escravidão vinha de crimes, determinados crimes condenavam a pessoa à escravidão. Mas a grande fonte de escravos era de prisioneiros de guerra. Cada guerra que acontecia, parte da população dominada era escravizada. E a gente já sabe que no mundo antigo clássico, médicos, engenheiros, advogados, filósofos, professores, todos podiam ser escravos. É claro que um escravo qualificado desse tipo não era usado em trabalhos forçados, né? O escravo médico trabalhava, digamos, 6 dias da semana para o patrão e um dia da semana trabalhava para si. E isso significava que naquele dia que ele trabalhava para si, o que ele recebia era dele. Em alguns anos ele terminava comprando a sua alforria, a sua liberdade. Pronto. E deixava de ser escravo. Mas a grande massa dos escravizados não pertencia a essa elite. Inclusive porque ainda hoje a grande massa da população, por exemplo, do Recife, não é composta por médicos, engenheiros, advogados, filósofos, né? Esse pessoal é uma minoria. A maioria é o trabalhador comum. Então é esse trabalhador comum que era escravizado. A escravidão por dívida, com as leis complementares à lei das 12 tábuas, o cidadão romano não podia mais ser escravizado por dívida. Escravidão por crime só era para o estrangeiro. O romano que cometesse um crime era preso, o cidadão romano. Agora, quem não fosse cidadão romano seria escravizado. Então, na prática, a maior parte dos escravos, não é, já no apogeu de Roma, não é, após as guerras púnicas e até o século II depois de Cristo,
A maior parte eram estrangeiros, né, os chamados bárbaros escravizados. Bom, as guerras alimentavam essa quantidade de escravos. Então, como havia sempre muitos escravos, o preço dos escravos não era muito alto. De tal maneira que um cidadão de classe média, por exemplo, o dono de uma manufatura de artefatos de barro, por exemplo, ele fabricava panelas de barro, vasos de barro para guardar mantimentos, coisas assim. Vamos chamar esse camarada de Semprônio, que é um nome romano comum, um nome latino. Seu Semprônio tinha uma fábrica de utensílios de cerâmica. E ele tinha 4 escravos ajudando ele a fazer esses utensílios. E vendia todo dia parte de sua produção, né, e ia vendendo. Quando um escravo daquele morria, adoecia, se tornava imprestável para o trabalho, ele então descartava esse escravo. Menino, dava um dinheiro a um moleque de recado, vai ali na feira, vai ali no mercado de escravos e compra um escravo para mim que saiba trabalhar com cerâmica. Havia um mercado de venda de escravos, como nós tínhamos aqui na época colonial. Aqui em Recife, o mercado de escravos, na verdade, era em Olinda, na Ribeira, lá no alto de Olinda. Quando o carnaval voltar, a gente vai passar por lá de novo, né? Acompanhando um bloco. Oh, saudade boa de um carnaval bom. Mas vamos voltar ao assunto. Então, lá na Ribeira, escravos eram vendidos, né? Pelo menos umas 3 vezes por mês chegavam navios carregados de escravos. E os donos de engenho, donos de plantação, não é? Senhores comerciantes iam comprar escravos. Escravos para o trabalho doméstico nas casas, escravos para negociar, inclusive, escravos para trabalhar com ferro, com madeira, não é? Cerâmica, com barro, escravos para fazer tijolo, e escravos para o eito, para cortar cana, para plantar fumo e assim por diante. Então, em Roma também havia um mercado de escravos. Você chegava e disse: eu quero ao vendedor, eu quero um escravo que saiba trabalhar com cerâmica. Então, é esse aqui. Qual é o preço? É tanto. Não, não pode. Aí você examinava o escravo, estado de saúde, a pele, não é? Os escravos eram vendidos nus para você perceber se ele tinha alguma doença de pele, alguma mancha, alguma coisa visível. Examinava-se os dentes também, né? Os olhos, né? As dobras do corpo. O escravo tinha que abrir a perna, um vexame. Mas era assim que se vendia. Bom, comprado o escravo, levava-se, pronto. E seu Semprônio substituiu o seu escravo. Pronto. Em 161, datas agora são depois de Cristo, um imperador chamado Marco Aurélio, que inclusive era filósofo, escreveu um livro chamado Meditações ou Pensamentos, a tradução pode ser uma das duas. Ele, como todo filósofo, não é, estoico, era contra a escravidão. Mas ele não podia acabar com a escravidão no Império Romano. Então o que foi que ele fez? Ele mandou suspender as guerras de conquista. O Império Romano já estava muito grande. Em tamanhos de hoje seria 7,5 milhões de quilômetros quadrados. Um negócio quase do tamanho do Brasil. Terra para dedéu. Governar um império desse tamanho era complicado. As distâncias estavam ficando tão grandes que entre os extremos do império e a capital Roma, uma notícia demorava para chegar 30 dias, um mês. Ou seja, se por exemplo a legião, conjunto de 6.000 soldados, né, liderados por um general, a legião que ficava na Pártia é o limite do Iraque com a Pérsia, em termos de hoje. A legião que estivesse na Pártia, por exemplo, tomando conta das fronteiras, se ela fosse atacada pelos partos persas, pedia socorro. Olha,
é uma invasão muito grande e nós não temos condições aqui de impedir esse negócio. Precisamos de reforços. A notícia demoraria um mês. E isso indo a cavalo, navio, na velocidade maior que aquela época possuía. Um mês. Quando a notícia chegava a Roma, duas coisas tinham acontecido. Ou a legião lá da fronteira já tinha sido destroçada, ou ela tinha conseguido vencer o inimigo. Aí quando a notícia chegava aqui, o Senado mandava preparar uma legião para ela embarcar, para chegar até lá. Isso era pelo menos mais um outro mês. Quando a legião, né, de reforço chegasse lá na fronteira da Pérsia, ou ela não era mais necessária, ou ela ia enterrar os mortos e tratar de brigar com o inimigo. Ora, não era possível governar um império desse jeito, né? O império tinha ficado grande demais. Marco Aurélio, então, resolveu o seguinte: não temos mais guerras de conquista. Chega, as fronteiras ficarão onde estão. Nós vamos fazer somente guerras defensivas. Tudo muito bem. Ora, a maior parte das fronteiras de Roma já estavam em paz, estabelecidas, né? Muitos povos que foram dominados já estavam conseguindo cidadania, já se integravam ao mundo romano, né? Então não havia mais por que você, inclusive, manter um número enorme de legiões nessas fronteiras. Seria até uma economia desmobilizar essa tropa e concentrar soldados nas fronteiras mais confusas, por exemplo, essas do Oriente, né? As fronteiras da Pártia, ou Pársia, ou a Pérsia atual. Pronto. Acontece, meu amigo, que sem guerras de conquista não existe prisioneiro de guerra. E sem prisioneiro de guerra não existe escravo. E sem escravo, a economia romana vai para o beleléu. O decreto foi assinado em 161. 70 anos depois desse negócio, o que foi que aconteceu ao longo desses 70 anos? O número de escravos vai diminuindo. E, lógico, o preço dos escravos vai subindo. Seu Semprônio não podia mais comprar um escravo para substituir o escravo que morresse, porque escravo estava ficando caro. E aí o preço das panelas que seu Semprônio vendia teve que aumentar. Você conhece esse fenômeno, né? Chama-se inflação. Nunca tinha existido isso em Roma. O preço de tudo começou a aumentar. O preço das panelas, o preço do barro, porque quem trazia o barro de carroça e usava escravo também tinha que substituir, não é, o escravo que morria, que adoecia, e escravo estava caro. Então, investir em escravos precisava de dinheiro. Ou seja, ao longo do tempo, o escravo foi se tornando um artigo de luxo. E manter um artigo de luxo é caro. Imagine que vocês, no fim do ano, agradecendo o meu trabalho, né, quando vocês abriram a prova do Enem, tudo que estava ali em História Geral, a gente trabalhou. Até testes iguais que a gente resolveu nos simulados, revisões, AQ, AU, testes estavam lá, do mesmo jeito, escrito. Foi um banho. E no SSA, parecia que vocês estavam fazendo a prova do NAP. De tão igual eram as questões. Vocês, então, em agradecimentos, vamos dar um presente a Antônio Alves. Fizeram uma cota e resolveram me dar de presente uma Ferrari. Vermelha, claro, né, como todas as boas Ferraris, né? Antônio Alves está aqui, a chave de sua Ferrari é o nosso agradecimento. Eu não ficaria tão feliz quanto vocês pensam que eu ficaria. Sabe por quê? Porque a manutenção de uma Ferrari custa uma fortuna. Para começar, vocês me deram a Ferrari, mas a Ferrari não estava matriculada no Detran. Você sabe quanto custa a matrícula de uma Ferrari? Em torno de R$40 mil. Para você botar uma placa
e ter o documento, o IPVA de uma Ferrari, você precisa gastar 40 mil reais. Para começar, ela não usa qualquer gasolina. Ela usa uma gasolina especial. E eu acredito que aqui em Recife devem existir 2 ou 3 postos que vendam esse tipo de gasolina. E esse combustível é caro. O tanque da Ferrari é grande, cabe muito combustível. Alguém vai dizer, bom, pelo menos, não é? Você enche uma vez e ela demora um mês. Não. O motor de uma Ferrari bebe gasolina como alguém que saiu de um deserto, está com sede e quer beber toda a água que existe no mundo. O motor de uma Ferrari não é um motor econômico. Ela não é 1.1. Outra coisa é que se eu sair com essa Ferrari andando por aí e alguma pessoa no trânsito bater na traseira da Ferrari e quebrar, né, o que a gente chama de equipamento óptico, né? São as lanternas traseiras, né? O equipamento óptico traseiro, né, que tem um pisca-pisca, o freio de fica vermelha a luz, né, quando você freia. Esse equipamento, essas lanternas traseiras, custam em torno de 23 mil reais. Para você substituir aquele negócio que quebra. Outra coisa, isso não está em qualquer loja de reposição de peças de automóveis. Você tem que mandar vir da Itália, onde está a fábrica da Ferrari. Você está vendo? Entende agora aquela expressão presente de grego? É aquele tipo da coisa que, ao invés de trazer benefício, traz prejuízo. Seria muito melhor que vocês me dessem um carro popular 1.0, eu ia adorar. Bom, de qualquer maneira fica a sugestão. Não comprem a Ferrari. Pronto. Um escravo se transformou em uma Ferrari no século III depois de Cristo. Não valia a pena ter escravos. E aí o que aconteceu? Muitos grandes proprietários, donos de terra, começaram a libertar seus escravos. Danem-se, vão-se embora, saiam da minha propriedade. Alguém vai dizer, sim, mas ele vai ficar sem empregado. Vai nada. Para onde vai um escravo que a vida inteira, ou grande parte da vida, trabalhou na agricultura no campo? Ele vai para a cidade procurar emprego? Você já sabe que na cidade emprego está difícil também, porque as pessoas não têm dinheiro, porque está se vendendo menos, né? Os preços estão altos, as pessoas estão vendendo menos. Então as pessoas estão produzindo apenas o necessário. Ninguém pode ter um empregado para pagar. Você pode ter um empregado em troca de um prato de comida. Ainda é possível. Mas na cidade, comida também está cara. O ex-escravo que foi libertado na terra, na grande propriedade, nos latifúndios dos patrícios, ele vai ficar ali. E vai ficar como? O dono da terra faz um negócio com ele. Qual é o negócio? Você fica na minha terra, eu vou dar a você um lote de terra para você trabalhar e produzir o que você precisa para comer. Pronto. 3 dias da semana você trabalha na sua terra. 4 dias da semana você trabalha na minha, no meu pedaço. Tudo que você produzir no meu pedaço é meu. Tudo que você produzir no seu pedaço, metade é meu, metade é seu. Quer ficar? Fica assim. Ah, mas tu acha, não tá muito, é um absurdo, eu vou perder. Não tem problema, pode ir embora. Você não é obrigado a ficar. Agora, se ficar, as condições são essas. Qual é o ex-escravo que vai tentar sair à sorte para tentar sobreviver numa cidade grande? Não vai. Ele vai terminar ficando. Foi o que aconteceu com muitos ex-escravos no Brasil quando veio a abolição 13 de maio de 1888. Somos livres. Aí o dono disse, muito bem, são livres, podem ir embora. Não, patrãozinho, peraí, mas a gente vai para onde? Para onde vocês quiserem. Aqui na minha terra não ficam. Não, patrão, a gente é livre, o senhor pode pagar um salário, não tenho condição de pagar salário. Portanto, podem ir embora.
Alguns escravos vieram para a cidade. Está vendo a origem das favelas, dos morros, né? Dos alagados, os mucambos aqui em Recife? Não. É gente que veio tentar a sorte para trabalhar. Muita gente foi para as cidades, muita gente voltou. Tá ruim, não dá para viver não. E como é que eu vou viver na terra do meu ex-patrão? Simples. Você fica aqui e paga um foro. Tem sua rocinha ao redor do seu mucambo, mas vai ter que trabalhar no meu cafezal, vai ter que trabalhar na minha cana de açúcar, na minha plantação de fumo, milho e assim por diante. Pronto. E não vai receber nada por isso. E vai agradecer a Deus porque não está passando fome. Porque tem onde morar e tem o que comer. Em Roma, esse sistema em que o trabalhador dava uma parte do que produzia em seu lote ao dono e trabalhava na terra do dono, dando tudo para ele, esse sistema de trabalho se chamou colonato. E você está percebendo que isso é a origem, a semente da servidão, do mundo feudal que vai se construindo lentamente. Esse momento de crises do Império Romano é chamado de as crises do terceiro século. E ela não enfraqueceu só a economia, não. Ela não mudou somente as relações de trabalho. Para o Estado romano, essa crise foi terrível. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão produzindo menos, que estão apertando o seu dinheiro, vão sonegar impostos. Não vão pagar impostos. E sem arrecadar impostos, o que é que o Estado romano faz? Está arrecadando menos, todo governante termina fazendo isso. Aumenta os antigos impostos e cria novos impostos. Vai resolver? De jeito nenhum. Aí é que o cheixo vai aumentar, porque as pessoas já não estão conseguindo pagar os antigos impostos com os preços que tinham, quanto mais impostos novos. Não vão pagar. Sem arrecadar impostos, o Estado romano não pode pagar os seus funcionários. Funcionário sem receber não vai trabalhar. Soldado nas fronteiras sem receber o soldo, soldado, o que recebe soldo, ele não vai lutar. Vai abandonar as fronteiras, que ele não vai passar fome, e vai procurar um lugar onde trabalhe, onde tenha uma terra, qualquer coisa desse tipo. Tá vendo? É uma crise administrativa, é uma crise militar. Legiões se revoltam porque não estão recebendo dinheiro. Né? Ou seja, antigamente Roma tinha que brigar contra os bárbaros, agora está brigando contra seus próprios soldados. As fronteiras estão desguarnecidas, sem ninguém para tomar conta. Aí os bárbaros, os povos que foram empurrados para fora do território romano, com as fronteiras sem fiscalização, o que é que eles vão fazer? Vão começar a entrar de volta no território que já era deles há algum tempo. Ou seja, os bárbaros vão começar a voltar e ocupar pacificamente territórios dos quais tinham sido expulsos. O Império Romano começa a sofrer um processo de retração, de diminuição de tamanho. Revoltas nas províncias, Península Ibérica, na França, na Inglaterra, na Germânia. Onde havia domínio romano, esse domínio enfraqueceu. E os povos que estão ali começam a se revoltar. Não é? Porque contra eles, os impostos vão ser cobrados à força e as revoltas serão maiores. A nova religião que estava se desenvolvendo em Roma, você já sabe qual é, o cristianismo, era contra a guerra, era contra a escravidão. Pronto. Ou seja, você se converter ao cristianismo, você na verdade se tornava inimigo do Império Romano, do ponto de vista político. Você está vendo porque é que os cristãos vão ser perseguidos? Não é porque eles adoravam um único Deus, nem celebravam a Eucaristia. Não, a perseguição aos romanos não tinha nada a ver com religião. É porque o cristianismo tinha uma ideologia de ser contra a guerra e contra a escravidão. E era isso que sustentava Roma. E aquele mundo estava se desagregando. E os imperadores não fizeram nada para tentar impedir isso. Durante 50 anos a crise rolou solta.
Nesses 50 anos, Roma teve 16 imperadores. Ou seja, cada imperador governou 2 anos e pouco. 16 imperadores. Desses 16, só um não morreu assassinado pela chamada Guarda Pretoriana, conjunto de exércitos, uma parte do exército que tomava conta do imperador, que garantia a segurança do imperador. Os imperadores eram mortos pela guarda que deveria cuidar do imperador. Instabilidade econômica, social, política, administrativa, militar. Menino, faltava mais o quê? O povo costuma dizer, não é, que a desgraça nunca está completa. Em 285, não é? As crises são de 235 a 285. Em 285, algumas legiões elegeram como imperador, impuseram como imperador, um general chamado Diocleciano. E seguindo conselhos, não é, de seus ministros, Diocleciano resolveu lançar um plano econômico para deter as crises. O plano consistia em tabelar os preços. Tudo seria tabelado. Preço de tudo, de uma caixa de fósforo até a Ferrari, preço de escravos, preço de pagamentos por trabalhos, né? Até o serviço das prostitutas era tabelado. Havia um preço máximo que podia ser cobrado para tudo. Por isso, o nome da lei, né, da lei que criou esse plano econômico, é chamada de o Edito do Máximo, o preço máximo a ser cobrado. É o que a gente chama de tabelamento e congelamento de preços nos dias atuais, né? E deu certo, Alves? Claro que não, né? Por exemplo, eu tabelei o preço do tomate. Acontece que as coisas, né, dentro do mercado de compra e venda, o preço das coisas atende àquilo que a gente chama, não é, a lei da oferta e da demanda, da procura. Por exemplo, digamos que esse ano houve uma safra fenomenal de tomates. O preço do tomate cai. Lógico, tem tomate demais no mercado. Se eu for vender por um preço alto, eu não vendo. Eu tenho que vender pelo preço mais baixo. Mesmo com prejuízo, é melhor eu vender. Está lembrado da crise de 29? Houve uma super safra e o preço dos produtos hortifruti e granjeiros desabaram. E para muito produtor, era melhor sacudir, não é, o tomate fora no mato do que tentar levar ele para a cidade, porque o custo de levar ele do campo para a cidade não compensava. Você não ia conseguir vender. Você dando tomate, ainda tinha gente que não queria. Não. O Edito do Máximo, portanto, foi tabelar preços de um monte de coisas cuja o valor é sazonal, varia conforme a quantidade daquele produto no mercado. Então, se eu digo o preço do tomate é R$3 e eu tenho muito tomate, eu vou vender a R$1, não vou respeitar o preço máximo. Por outro lado, se a safra foi pequena e tem pouco tomate no mercado, eu não posso vender a 3. Eu tenho que vender a 5. E como a lei proíbe que eu venda a 5, eu não vendo. Ou então, eu vou vender no que a gente chama de mercado paralelo, mercado negro. Oficialmente o preço é 3, mas você só leva 1 quilo de tomate se além dos 3 pagar mais 2. Senão não leva, né? É o chamado agio. A-G-I-O, com acento no primeiro A. Agio. O ágio é um pagamento a mais que você faz em cima de um preço que está estabelecido oficialmente. Ou então você não leva o produto. Ou seja, o Edito do Máximo foi um fracasso completo e a inflação piorou. Alguém pode dizer, puxa vida, esse foi o primeiro plano econômico que a gente conhece na história da humanidade. Bom, pelo menos serviu de lição e nenhum governo mais repetiu essa bobagem. Conversa mole.
Ao longo da história, essa ideia de tabelar preços foi repetida, e com o mesmo fracasso. Na Idade Média, por exemplo, a igreja queria impor o chamado justo preço, né, para impedir a especulação, impedir, né, a sobretaxa, a valorização exagerada de algum produto. Nunca funcionou, né? Na Revolução Francesa, durante o terror, né, aquele período, né, de ditadura de Robespierre, houve também um decreto de tabelamento e congelamento de preços. Foi um desastre. No século XX, aqui, por exemplo, no Brasil, na Argentina, fizeram o Plano Austral em 1985, tabelamento e congelamento de preço. Fracasso completo. Aqui no Brasil, o presidente Sarney, em 1986, lançou um plano chamado Plano Cruzado. Mudou a moeda brasileira, que era cruzeiro para cruzado, e criou um tabelamento e congelamento de preço. Menino, foi uma catástrofe. Desabastecimento. Você entrava nos supermercados, as prateleiras, as gôndolas, como eles chamam, né, completamente vazias. Menino, quando chegava leite, papel higiênico, faltou papel higiênico. Leite, feijão, arroz, óleo de cozinha, era um inferno. As pessoas ficavam filas para poder comprar. Você só podia comprar um. Foi uma catástrofe. E cada tentativa de consertar esse negócio ia de mal a pior. Tá vendo? Pronto. Roma não vai sair mais desse buraco nunca. Diocleciano ainda inventou um sistema, não é, para dividir o governo de Roma. Não é? Roma foi dividida em duas áreas, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, e foram criados dois imperadores, um para o Oriente e para o Ocidente. Diocleciano ficou como imperador do Oriente. Cada imperador era ajudado por um César, um príncipe. Quando os dois imperadores, depois de 20 anos de governo, eles tinham que se aposentar, tinham que abdicar, aí os Césares se tornavam imperadores e nomeavam dois outros Césares que deveriam substituí-los. Esse governo de 4 é chamado de tetrarquia. E foi outro desastre. Quando Diocleciano, velho, né, tá para morrer, e o imperador do Oriente, do Ocidente, que eu nem me lembro o nome dele, né, teve que também abdicar, os dois Césares que seriam imperadores começaram a brigar entre si. Maxêncio, de um lado, e aquele menino Constantino, do outro. A briga entre os dois gerou uma guerra civil. Constantino terminou vencendo, com o apoio dos cristãos. A mãe de Constantino, Helena, já era cristã. E então sugeriu ao filho: por que você não faz um acordo com os cristãos? Ao invés de Diocleciano, que perseguiu cristãos, matou cristão adoidado, faça um acordo com os bispos. Mãe, o que é bispo? Bispos são os chefes dos cristãos nas cidades. Faça um acordo com os bispos, meu filho Constantino. Vá lá, converse com eles. Prometa o seguinte: se os cristãos lutarem no exército imperial, no seu exército, Constantino, você vai dar liberdade de culto aos cristãos. Converse com os bispos. Constantino fez a oferta aos bispos e os bispos aceitaram. E aí, pela primeira vez, cristãos vão ser soldados, entrar numa guerra para lutar em nome de Cristo. Cristo que nunca mandou ninguém fazer guerra. E Maxêncio vai ser derrotado, Constantino se torna imperador, une Ocidente e Oriente e lança uma lei acabando com a perseguição aos cristãos. É o chamado Edito de Milão. Pronto, acabou-se a perseguição aos cristãos. A partir dali começa, não é, uma aliança entre igreja cristã e o governo do império. E a gente já sabe que toda vez que política e religião começam a se juntar, boa coisa não sai. Constantino vai construir uma nova capital lá no Oriente,
onde existia uma ex-colônia grega chamada Bizâncio, essa nova capital é chamada de Nova Roma. Mas ninguém chama Nova Roma. Todo mundo só chama Constantinópolis. Constantinopla. Pronto. E aí, o que acontece? A capital é transferida de Roma para Nova Roma. E o que acontece? O Império Romano do Oriente começa a sair da crise, enquanto o Império Romano do Ocidente, dependendo da escravidão, lembrando que no Oriente valia o modo de produção asiático, o trabalhador do campo, não é? O camponês, trabalhava nas terras públicas o tempo inteiro, então a escravidão lá, quando se acabou, não teve grande abalo. Mas no Ocidente não havia esse sistema. E o colonatus ainda estava começando. Então, enquanto o Oriente se estabilizava, o Ocidente ia caindo de ladeira abaixo. E aí, a partir desse momento, não há mais ocupação pacífica dos bárbaros nas fronteiras. Os bárbaros começam entrando na força, no pau, no cacete e nas armas. E aí vão fundando reinos. Reino dos Borgúndios, reino dos Alamanos, reino dos Francos, reino dos Anglos, reino dos Saxões, reino dos Godos, Ostrogodos, Visigodos, Lombardos. A Itália começa a ser ocupada também. No Oriente, Constantino morre, outros imperadores continuam e o Oriente vai de vento em popa. Em 380, o imperador do Oriente, Teodósio, ele transforma o cristianismo na religião oficial do Império Romano, com o Edito de Tessalônica. Pronto. O cristianismo agora é a religião oficial. Quem não for cristão é inimigo do Estado. O lado ocidental continuava entregue às moscas. Em 21 de setembro de 476, Odoacro, rei dos Érulos, invade Roma. O último imperador, Rômulo Augustulus, é destronado. Os símbolos do poder do Império Ocidental, né, a coroa, o cetro, o orbe, aquela bola que os reis seguram, é enviada para o Oriente. Oficialmente, o Império Romano do Ocidente deixou de existir. Enquanto isso, o Oriente vai seguindo. E aí vira Império Romano do Oriente ou Império Bizantino. Próxima aula, a gente segue daí. Até lá.